Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra deste podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, ou finalmente através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo esse episódio por esta plataforma. Por fim, eu tenho sempre que reforçar o convite para vocês seguirem a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. E considerem também serem apoiadores pagos para fortalecer a criação de conteúdo feita de forma independente. A Mala fica no malanewsletter.substack.com, ou se vocês preferirem, acessem aí as minhas redes sociais que vocês encontram o link dela por lá. Hoje vamos falar de uma coprodução Brasil-Portugal, Sobreviventes. Agora, Deus misericordioso, o que faremos para sobreviver? É verdade que muitos de nós já somos libertos, mas também existem aqueles que não são. Checkmate. Devíamos era tentar escapar desta praia. Estamos metidos numa prisão. João Salvador, o escravo mordomo. Essa água é para todos! Por que haveria de ser para todos? Não sei de que lado estás. Também nunca soube de que lado está o fidalgo. A tradição aqui é diferente, E por que é diferente? porque estamos num lugar novo. Não se nasce duas vezes, Fissolelo. Nasce sim, Secolo. Sobreviventes é uma coprodução Brasil-Portugal dirigida por José Barahona. José Barahona era um português que tem alguns filmes já realizados e foi crítico e também teve coluna em site, escrevendo ensaios sobre cinema. Sobreviventes é seu último filme. E por que eu digo último? Porque o José Barahona faleceu no ano de 2024, no ano passado, em meio ao lançamento desse filme. Quando o filme estava ainda fazendo o seu circuito de festivais, já havia sido exibido inclusive na Mostra de Cinema de São Paulo e estava preparando o seu lançamento nas telonas, lançamento esse que chega agora ao Brasil, agora nesse mês de abril de 2025. O José Barahona é um cineasta que sempre teve alguns temas e, na verdade, eu vou recorrer a um texto que ele mesmo fez, uma nota de intenções que ele mesmo fez para apresentar o filme e, de certa forma, apresentar o seu próprio trabalho. Vamos lá. Quando há vários anos comecei a pensar o filme Sobreviventes, ele era um filme de aventuras, uma história de náufragos numa ilha deserta, numa praia que na maré cheia não tem chão. Primordialmente, julgo que Sobreviventes ainda é um filme de aventuras, embora outras camadas importantes tenham surgido ao longo deste tempo, e que quase escondem esse nosso filme aventuroso quando falamos sobre ele. Transitando entre a ficção e o documentário, e muitas vezes misturando os dois, os meus filmes têm abordado com frequência as questões históricas e pós-coloniais portuguesas, principalmente na relação com o Brasil. Por muito tempo,
tempo, Portugal olhou para o seu passado colonial de uma forma muito suave. O tema da escravatura foi muitas vezes esquecido. E é essa a outra grande questão abordada neste filme, que comecei a escrever há mais de 10 anos. Quase 5 milhões de africanos foram levados da África para serem escravizados no Brasil. Não é possível esconder o crime da escravatura atrás de uma gloriosa epopeia ultramarina. O mito do colonizador, que se miscigenou pacificamente, não corresponde às histórias da escravatura, da violação das mulheres locais, indígenas e negras, que ouvi transmitido de geração em geração, ao viajar na costa e nos rios do interior do Brasil, até os confins da Amazônia, durante os últimos 15 anos. Ao mesmo tempo, ao olhar para o passado através desta história de ficção, julgo que o filme pode ajudar a refletir sobre o presente e a possibilidade da formação de uma nova sociedade multiétnica e pacífica. Além disso, saindo da esfera do macrocosmo para o microcosmo, interessa-me perceber como o indivíduo lida com o tema, a relação destas pessoas, negras e brancas, num espaço perdido, deslocadas do seu contexto. Como é possível a harmonia e a instauração de uma sociedade igualitária e democrática depois de um passado de tanta violência? Não sabemos até hoje, mas ela é certamente desejável. É sobre isso que este filme pretende falar. Esse texto do José Barahona meio que dá um panorama geral, não só dos sobreviventes, mas dá umas pinceladas ali também sobre sua obra. Mas do que se trata Sobreviventes? A sinopse dele diz que o filme acompanha um grupo de homens e mulheres, negros e brancos, que, após escaparem de um terrível naufrágio de um navio negreiro, encontram-se isolados em uma ilha deserta, no meio do século XIX, perdidos em algum lugar do Oceano Atlântico e sem contato algum com outras pessoas do mundo. A convivência entre senhores e escravos é capaz de alterar os valores morais e sociais da realidade daquele tempo. Para sobreviver, eles precisam abandonar o passado e passar por uma brusca mudança de visão sobre as relações de poder e assim tentarem viver em harmonia. O filme, então, é centrado nesses personagens que são esses sobreviventes do naufrágio, os sobreviventes do título. Ali a gente tem uma mãe e uma filha, a filha está grávida, que são, digamos, donas do poder, donas do poder e da economia naquela época. Tem um outro personagem português que é o capitão do navio ou alguma coisa parecida. Tem um padre português, interpretado curiosamente por um brasileiro, que é o Paulo Azevedo. Tem um outro personagem que é um marujo, que acaba libertando os escravos na hora do naufrágio, que é vivido pelo Roberto Bontempo. E tem um escravo. E é exatamente esse o embate inicial do filme. No primeiro momento, as 5 pessoas que eu descrevi não encontram esse escravo e estão ali tentando sobreviver de uma forma ou de outra naquela ilha deserta, imaginando o que eles fariam para sobreviver àquela praia, onde que eles iam encontrar comida, aquela história de que eles não sabiam pescar, não sabiam buscar comida, não sabiam como fazer isso, até que eles encontram com o escravo que está ali num outro momento da ilha, e essas relações de poder que o próprio Barahona descreve nesse texto dele começam a se estabelecer a partir do momento que o escravo é a pessoa mais preparada para sobreviver ali na ilha, e ele prova isso, e ele mostra isso na prática. Num primeiro momento, eles até o escravizam, amarram ele numa pedra, desprezando, e a gente tem que pensar que isso é século XIX, quando os escravos eram considerados, sei lá, algo perto de animais, eles não eram nada mais do que isso. Tem diálogos no filme, inclusive, que são meio dolorosos pra gente hoje, no século XXI, mas a gente tem sempre que transportar isso para a realidade do século XIX, nessa história de Brasil-Portugal, da escravidão, dos escravos que foram trazidos da África para o Brasil, sempre colocar nessa realidade para a gente compreender o porquê daqueles personagens estarem agindo daquela forma. É curioso que o personagem mais preconceituoso contra escravos, que chama ele de coisas muito... não quero nem citar aqui, é o padre. É muito curioso isso, da gente perceber um padre que é o mais preconceituoso de todos. Enfim, num segundo momento a gente vê
que o escravo, a partir do momento que ele tem possibilidades de encontrar comida, de sobreviver, ele inverte essa situação. Ah, esqueci de falar. O escravo é o pai do filho ali, da criança que a moça grávida tá esperando. Então ele começa a inverter a situação, ele passa a ser o comandante daquela história e todas as outras pessoas vão atrás dele. Isso no primeiro momento do filme. E a gente vai vendo como essa nova configuração da sociedade vai se dando, dessa micro-sociedade. Será que as pessoas vão, a partir daí, aceitar o escravo como uma pessoa? Será que as pessoas vão entender que precisam dele, que ele é o novo comandante? No meio do filme, eu fiquei me perguntando, eu fiquei tentando lembrar de um outro filme que eu vi, ou era uma série, não me lembro ao certo, que também passava pelos mesmos temas. Um naufrágio numa ilha em que aí não eram escravos, eram os trabalhadores do navio, acabam tomando o poder, entre aspas, porque eles tinham mais possibilidades de sobreviver, eles é que sabiam como sobreviver. E a partir dessa questão da sobrevivência é que se deu toda a configuração daquela nova sociedade, de quem seriam os escolhidos para dormirem numa determinada canoa. Isso eu tô falando lá do outro filme, tá? Numa determinada canoa, quem seriam os escolhidos para praticar sexo, inclusive, coisas do tipo. Eu tentei lembrar que filme é esse, que série é essa, mas me desculpem, eu não consegui lembrar de forma alguma. Se você aí assistiu a esse filme, a essa série, não é muito antigo, é algo recente, me conte, me relembre aqui, que eu quero relembrar, até corrigir isso aqui. Mas enfim, voltando aos sobreviventes, a gente vai vendo então como essa nova configuração da sociedade se dá. Quem é amigo, quem é inimigo, quem passa a aceitar o escravo, quem não aceita de forma alguma aquele escravo, como é que as pessoas vão agir com essa nova situação. Isso até a segunda metade do filme, quando eles encontram um grupo maior de escravos. E aí sim, esses sobreviventes que não são escravos são, de certa forma, escravizados pelos escravos. É uma espécie de vingança, mas ao mesmo tempo são essas novas relações de poder se fazendo, se configurando, uma nova sociedade nascendo. O filme é também um grande estudo de como uma sociedade pode se fazer e se refazer em função de adversidades. E se a gente transportar essa questão da sociedade e das adversidades para o século XIX, a gente tem essa situação, a gente tem colocada diante de nós essa situação da escravidão. Será que seria possível, até mesmo no século XIX, uma nova configuração sem a presença da escravidão? Naquele momento ali, como será que os seres humanos, enquanto seres humanos multirraciais de diversas nacionalidades, como será que estes seres humanos agiriam se colocados completamente fora de seus contextos, se não tivessem amarras, se não tivessem que seguir regras? Quem seriam os verdadeiros líderes? E é isso que o filme discute. Ele não necessariamente chega a conclusões fechadas. A gente tem muitos personagens dúbios, a gente tem personagens que agem de uma forma e depois mudam de atitude. A gente tem personagens que, sim, esses são aqueles personagens fechados do início ao fim do filme, mas de certa forma a grande maioria dos personagens vai mudando e vai se moldando ao longo dessa trajetória, ao longo dessa jornada, em função dessa nova configuração. A gente vê nitidamente que o personagem do padre, que eu já citei, ele tem uma mudança de atitude por completo. Ele é uma pessoa no início do filme, ele é uma pessoa no final do filme muito mais compreensiva, sem os preconceitos que ele demonstra no início do filme. Ele percebe que para ele viver, para ele sobreviver naquele contexto, ele precisa trabalhar junto, ele não pode ter preconceitos. O personagem do escravo,
Quando ele se encontra com o outro grupo do escravo, no início tem uma estranheza, porque eles acham que ele passou pro lado de lá, digamos assim, mas aos poucos ele vai conquistando, aos poucos aquela sociedade vai se formando, as pessoas vão entendendo as motivações e principalmente os preconceitos vão sendo deixados de lado. É claro que não é uma coisa consciente, vou deixar os meus preconceitos de lado, mas eles precisam deixá-los de lado em função da própria sobrevivência. Como eles sobreviveriam naquela ilha se não tivessem a ajuda daqueles escravos? É um filme multinacional, digamos assim, não só nos personagens, a gente tem personagens angolanos, personagens brasileiros, personagens portugueses, mas também na composição do elenco. Os próprios atores são brasileiros, são portugueses, são angolanos, tem atores de várias nacionalidades e isso forma o filme, isso dá o tom do filme. A gente vê atores, é engraçado que numa conversa depois da pré-estreia do filme aqui em Belo Horizonte, o próprio Paulo Azevedo chamou a atenção, Paulo Azevedo, que é o ator que faz o padre, chamou a atenção para esse fato de a gente ter vários atores ali multidisciplinares, multinacionais, e que isso fez a diferença no filme, fez uma certa diferença no filme. Não que isso fosse um fator primordial, mas foi um cuidado do próprio José Baraona de ter atores de diferentes nacionalidades para dar o tom que ele queria para esse filme. Eu achei Sobreviventes um filme bem interessante, bem curioso, que nos faz pensar em não só na escravidão, em como a escravidão se deu no Brasil colônia, nos séculos 18, 19, mas principalmente se a gente transportar essa questão da reconfiguração da sociedade para os dias de hoje. A gente fica imaginando que hoje não existe escravidão, ou pelo menos não que a gente saiba, mas existe um preconceito muito grande ainda. Como essas relações se dão nos dias de hoje? O filme nos transporta, claro, para a nossa realidade. A gente começa a pensar ao nosso redor, em como a gente trata pessoas de diferentes etnias, como a gente aceita ou não pessoas de diferentes etnias. Quando eu falo a gente, eu não tô falando eu e vocês, é como a raça humana, como as diferentes etnias tratam as diferentes etnias. Será que a gente ainda tem um preconceito muito grande hoje, a ponto de, se nós fôssemos sobreviventes em uma ilha deserta, como será que nós hoje, tendo a educação, tendo o conhecimento que nós temos do mundo e da sociedade, como nós agiríamos? Nós trataríamos pessoas de outras etnias, nós brancos, né? Tô me colocando aqui como branco. Os brancos agiriam dessa mesma forma do filme? Que tipo de brancos? Todos os brancos? Todas as pessoas brancas? Existiria essa questão das etnias ainda latente se a gente fosse retirado de todo o contexto, ou hoje seria completamente diferente? São questões que o filme nos coloca para pensar. Ele de forma alguma fecha essas questões, ele quer que a gente realmente reflita sobre aquilo lá atrás e transportando para os nossos dias, mostrando que, por mais que isso seja no século XIX, existem reflexos ainda nos dias de hoje, e a gente está vivendo ainda uma escravidão velada em determinados lugares, em determinados momentos da vida. E o fato de existir um racismo em muitos locais, em muitas épocas, e de certa forma a gente está vendo hoje no mundo um ressurgimento de um tipo de racismo, nos faz pensar que essas questões todas colocadas no filme e ambientadas no século XIX, nesse contexto Brasil-Portugal, ainda são bem atuais e a gente precisa de todas as formas combatê-las. Eu dou 4 estrelas para Sobreviventes, eu acho que é um filme muito bom mesmo, que me surpreendeu. Fui assistir numa pré-estreia convidado pelo Paulo Azevedo, que quem me conhece sabe que é um amigo querido. Já tive um podcast de cinema do qual ele fazia parte, chamado Cinema Etc. Podem procurar aí nas plataformas, os episódios estão todos no ar ainda. Me convidou para assistir
essa pré-estreia, assisti e fiquei muito surpreso com a qualidade do filme. É um filme todo filmado em preto e branco, e o próprio Paulo Azevedo falou que foi uma escolha muito bem pensada do José Barahona, porque ele não queria dar uma cara de Lagoa Azul, de filme com paisagens maravilhosas. Então, naquele momento, no momento em que você coloca um filme todo em preto e branco, passado numa ilha paradisíaca, ele falou que foi filmado na costa de Portugal, você fecha a questão nos personagens, você passa a prestar atenção nos personagens e nos conflitos, você esquece um pouco do paradisíaco da história, e tem planos incríveis dos personagens, todos no mesmo plano, discutindo questões e conversando e coisas do tipo. Vou me abster aqui de falar do elenco, porque o Paulo Azevedo é meu amigo, mas eu só queria dizer que vale muito a pena vocês assistirem, também pelo elenco. Então eu disse que eu ia me abster, mas tô aqui falando do elenco, o elenco todo muito coeso, dá pra gente ver que foi um trabalho. O próprio Paulo falou depois do filme que várias cenas ali em que eles aparecem subindo montanhas são cenas reais. Ele mesmo, o Paulo, tava sofrendo pra subir aquelas montanhas. Então é um filme quase documentário, como o próprio Barahona disse aqui no seu texto. Tem um quê de documental no filme que a gente percebe ali nas entrelinhas. Agora eu queria que você me contasse. Assista Sobreviventes, ele tá entrando em cartaz em um circuito restrito aqui em Belo Horizonte, especificamente ele vai entrar no Belas Artes, e nesse circuito chamado Circuito de Filmes de Arte, procure aí na sua cidade. Obviamente depois ele vai entrar em algum streaming, vai estar para alugar digital, você pode, se você não conseguir assistir o filme no cinema, você pode depois assisti-lo digitalmente, mas eu queria muito que vocês assistissem a Sobreviventes, filme de José Barahona, o último filme do José Barahona. Assistam também os outros filmes do José Barahona, em especial o Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é uma datação do romance do Luiz Rufato. É um filme bem legal também, com o Paulo Azevedo. O Paulo Azevedo tá nesse filme também. É um filme bem legal, a obra do José Barahona, e ele mesmo já se apresentou aqui, transita por esses caminhos entre Brasil e Portugal. E depois que você assistir, me conte o que você achou, me conte se você também compreendeu o filme como eu compreendi, se você tem alguns outros insights pra gente continuar essa discussão. Para falar comigo, você já sabe, basta usar a caixa de comentários aí do Spotify ou me mandar uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procurem como Rodrigo James no Blue Sky, e finalmente através do YouTube. Comentem aí embaixo no YouTube caso vocês estejam ouvindo este episódio por esta plataforma. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!